Está começando mais um programa da série Brasilianas, que hoje recebe nossos estúdios aqui o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Nessa edição nós vamos conversar sobre os anseios da sociedade brasileira, sobre o papel institucional do Ministério da Justiça e sobre a estabilidade democrática, que é um dos grandes frutos que nós temos aí da Constituição de 1988. Nesse primeiro bloco, vamos entender as atribuições e limites aí do Ministério da Justiça. Boa noite, ministro. Boa noite, Nassif. Muito obrigado aqui por sua presença aqui no Brasilianas. Então, a gente queria entender um pouquinho qual é o papel do Ministério da Justiça. Quer dizer, em vários momentos aí da história do país, a gente vê o Ministério da Justiça com um papel de interlocução com os poderes judiciários, inclusive a articulação política. Quais são os limites e quais são os espaços que o Ministério da Justiça tem que ocupar? O Ministério da Justiça é um órgão de articulação dentro do gabinete, né? Ou seja, dentro das pastas que compõem o Executivo. Ele se articula, por um lado, com o Judiciário, né? Tanto com suas atribuições específicas para isso, que é auxiliar a Presidenta da República na escolha dos membros do poder, dos tribunais e também do Procurador-Geral da República, do Defensor Público-Geral da União, dentro das listas que lhe são apresentadas. Ao mesmo tempo, também ainda tem, em relação ao Judiciário, a pauta de políticas públicas voltadas para o Judiciário, que era a antiga Secretaria de Reforma do Judiciário, que hoje está sendo integrada à Secretaria Nacional de Justiça. Em relação ao Judiciário, também promovemos a cooperação jurídica internacional em matéria penal, em matéria civil, né? Através do DRCI, dentro da Secretaria Nacional de Justiça. E em relação ao Poder Legislativo, temos a Secretaria de Assuntos Legislativos, né? Que encaminha e faz o trabalho técnico de elaboração das propostas do Executivo. Além disso, nós temos órgãos mais, vamos dizer, uma área mais técnica do Ministério, que diz respeito ao direito dos consumidores. Temos a parte do CAD também, que diz respeito ao direito econômico, à concorrência. Temos a parte de política antidrogas, a secretaria respectiva. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. A Polícia Rodoviária Federal. E também temos toda a política migratória também dentro do Departamento de Estrangeiros. Temos a parte de anistia, refugiados, enfim, tem finalmente também a Polícia Federal, né? Quer dizer, o braço operacional que chega na ponta aí é a Polícia Federal ou tem mais algum órgão que... Não, a Polícia Federal não é um braço operacional. A Polícia Federal, ela é um universo dentro de si mesmo. Tá? Agora, o Ministério Público exerce em relação à Polícia Federal a chamada supervisão administrativa, né? Então, isso significa que a Polícia Federal, ela tem, naquilo que diz respeito à sua atuação como polícia judiciária, ela tem, vamos dizer, que prestar contas ao Judiciário, ao Ministério Público, não necessariamente ao ministro, né? O ministro, ele apenas tem que saber, eventualmente, das ações da Polícia Federal para poder defender politicamente o governo, né? Mas ele não intervém nessas ações. Essas ações não são direcionadas ao ministro, são direcionadas à jurisdição. Tem outras atividades da Polícia Federal, na parte mais repressiva, essas dizem respeito ao Ministério da Justiça. Por exemplo, a atuação nas fronteiras, né? DPMAF, toda essa parte de auxílio na imigração. Isso aqui já é uma outra parte que não é perante o Judiciário. Então, a Polícia Federal, ela tem algumas atividades em que ela atua dentro de um espectro político do Ministério da Justiça e outro que é destacado desse espectro, que diz respeito à atuação perante a Justiça. Ministro, sabendo dos impactos aí que operações policiais podem ter na política, no judiciário, aquela estratégia de descentralizar a inteligência da Polícia Federal foi uma estratégia válida ou acabou criando uma barafunda aí? Olha, na verdade, hoje, num país do nosso tamanho, é difícil a gente não trabalhar com descentralização.
A descentralização, ela é ela é um método necessário de eficiência em qualquer estado e principalmente quando nós estamos num país com as complexidades do Brasil. Agora, o problema quando a gente tem descentralização é a coordenação das unidades descentralizadas, de forma que nós tenhamos um produto final que seja, vamos dizer, sólido, consistente o suficiente para orientar ações do governo, né? Então, a parte de inteligência da Polícia Federal, ela se destina tanto ao combate do crime, quanto também à facilitação das investigações, mas também ela ajuda também ações do governo, né? E essa descentralização, quando, vamos dizer, quando ela adota, vamos dizer, um tipo de marco que não permite nenhum tipo de controle sobre as partes descentralizadas, aí pode ser problemático. Por exemplo, nós tivemos aí ao longo dos últimos tempos aí aquela questão de o vazamento permanente de informações. Nós tivemos aquele vazamento errado até da declaração do Youssef, que foram pedidos inquéritos internos. E qual o resultado desses inquéritos? Olha, temos que distinguir algumas coisas aqui. Especificamente no que diz respeito à Lava Jato, né? Muitas das informações que vêm, me parece, indevidamente ao público, elas tratam, sobretudo, de informações que são deliberadamente trazidas através até da atuação jurisdicional, né? Então, não é só a polícia, não, né? Me parece que a polícia, às vezes, dentro de uma competição que tem com o Ministério Público, quem mostra mais eficiência na operação, ficam disputando os passos, né, de exibição, né? Isso também não é bom, né? Isso também não é bom porque confundem, na verdade, o interesse público com o interesse corporativo. Isso tem digamos, dentro dessa articulação que tem que existir entre o Ministério da Justiça, Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, algum grupo discutindo as implicações psicossociais, digamos, desse tipo de vazamento continuado, os impactos sobre a opinião pública, no estímulo a essa radicalização de rua, tudo? Existe alguma inteligência pensando isso aí ou ainda cada grupo tem o seu universo específico? Olha, nós não estamos ainda, vamos dizer, numa fase, me parece, em que a gente compreende claramente esse processo que nós estamos passando no país. Por enquanto, a gente está sentindo o seu impacto. O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, né, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção. Me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações, né, de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014, né? E, de certa forma, a corrupção ela serve de veículo apenas para essa insatisfação. Ou seja, na verdade, utiliza-se muito, vamos dizer, o fenômeno da corrupção como um fenômeno, vamos dizer, que legitimaria essa onda de exaltação, né? Corrupção no Brasil é um fenômeno muito antigo, né? E ela é sistêmica, né? Corrupção sistêmica é muito mais complicada de ser combatida do que a corrupção pontual individual, né? Um servidor que se apropria, digamos, de fundos de que tem disponibilidade de seu poder para o exercício da função, ou que se apropria, digamos, de algum tipo de equipamento da administração, esse daí ele está rapidamente na mira das investigações, seja de ordem administrativa, seja de ordem policial, e responde rapidamente. Agora, quando a corrupção ela visa a alimentação de todo um sistema de financiamento político, é mais difícil a gente chegar aos autores. Nós estamos, às vezes, muito mais, vamos dizer, dentro de um sistema de macrocriminalidade propriamente dita,
E aí eu uso essa expressão de forma própria, como Herbert Jäger a propôs nos idos da década de 60 na escola de Frankfurt, e não imprópria, como tem sido utilizado para, por exemplo, para significar os complexos de violência, como a violência do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Isso não é macrocriminalidade, né? Mas macrocriminalidade é o quê? É uma criminalidade praticada em sistema, né? Em que a gente não consegue divisar claramente a responsabilidade de um e a de outro, né? Porque ela faz parte quase como se fosse de um complexo de violência estrutural, né? No sentido de Galtung. Nesses casos, o direito penal ele mostra suas limitações, né? O direito penal não foi criado para a macrocriminalidade, né? O direito penal ele não funcionará se ele não for acompanhado de alguns tipos de política pública, né, que visam a subtrair os fundamentos de toda essa dinâmica, né? Então, por exemplo, reforma partidária, reforma do financiamento eleitoral, reforma de transparência na prestação de contas, reforma, às vezes, até de instituições controladoras, como própria justiça eleitoral, né? Tudo isso é um pacote que daria muito mais resposta a isso que nós estamos vivendo hoje do que ir para cima de A, B ou C. Ou seja, as 10 medidas propostas lá, elas são muito... Essa visão penal que o senhor está dizendo aí. Infelizmente, o país, em virtude desse, vamos dizer, de toda essa onda de indignação, de esses impulsos que nós estamos vivendo, está também vivendo um momento de um certo fetichismo penal, né? Como se o direito penal resolvesse todos os problemas do país. O direito penal não foi feito para resolver problema de país nenhum, né? O direito penal, ele existe apenas para impedir que certas pessoas voltem a delinquir e também que a sociedade assuma certos valores como caros para também desestimular futuras delinquências, né? Agora, o direito penal usado como instrumento de política é uma palavra um pouco gasta, mas por que não dizê-lo? É um instrumento fascista. É isso. Quer dizer, se você quiser zero de corrupção, você não alcança, mas você tem que ter 100 de controle sobre a sociedade. No fundo é isso. Acaba se legitimando de tudo. A relativização de garantias fundamentais, o desprezo pela esfera privada, né? Tudo isso acaba sofrendo muito e, com isso, a própria qualidade da nossa democracia, se nós resolvermos penalizar todas as relações da sociedade. Eu entendo até que o Ministério Público, naturalmente, tem essa vocação. O Ministério Público foi feito para isso, né? Para achar pessoas culpadas, né? O problema é quando o Ministério Público resolve fazer macropolítica, né? Enquanto o Ministério Público ele foi vocacionado para achar o culpado, ele não foi vocacionado para resolver problema, né? E quando ele se propõe a resolver problema, ele não quer resolver o problema em si, mas apenas achar o culpado pelo problema. Isso. Se a gente pega o exemplo americano, por exemplo, em relação às empresas. Aqui, às vezes parece que empresas são que nem os livros lá no tempo da Inquisição, que você tem que queimar empresas que erraram para o mal não prosperar. A visão americana, que eu acho que tem muita influência hoje no Ministério Público nosso, aí pelo compartilhamento de experiências, tudo, esse pragmatismo americano não tem como se trazer para cá, ou seja, pune a pessoa física, mas preserva a empresa vista como ativo nacional. A nossa legislação anticorrupção, ela permite isso. Ela, inclusive, ela tem um mecanismo de leniência que é absolutamente necessário, né? A grande preocupação que se deve ter hoje com a Lava Jato não é nem tanto, vamos dizer, com perda de empregos, com o fechamento das empresas da construção civil. É muito mais grave se nós olhamos numa perspectiva futura. Nos idos da década de 80, o Brasil sofreu com o colapso da sua indústria naval. Não sei se o senhor se lembra, naquele escândalo da Sunamã, né? Aquele escândalo da Sunamã também foi que nem, claro, em proporções muito menores, mas foi, no fundo,
Foi a mesma dinâmica da que nós estamos vendo hoje. Verificou-se que dentro da Superintendência Nacional da Marinha Mercante havia um esquema de desvio de dinheiros. A Superintendência Nacional da Marinha Mercante praticamente teve que fechar as portas, acabou-se com o financiamento naval, os nossos estaleiros todos fecharam as portas. Verome, Ishikawajima, e era uma das grandes Caneco. indústrias navais do mundo. O Brasil estava entre os 10 maiores produtores de produtos navais do mundo, quer dizer, era por tonelagem bruta, né? O Brasil tinha uma tecnologia avançadíssima de construção de cascos, né? Tudo isso se perdeu, tudo. Né? Nós tínhamos uma frota, inclusive, através do Lodge brasileiro, invejável de navegação de cabotagem, navegação de longo curso, e tudo isso se perdeu. Né? Nós hoje somos quase que analfabetos em indústria naval, né? De uma das maiores construtoras navais que se tinha no mundo. Então, isso daqui hoje pode acontecer novamente com a construção civil, com algumas agravantes, né? A construção civil, se ela entrar em colapso hoje, ela deixará o Brasil estagnado pelos próximos 10, 15 anos. Isso. Por quê? Porque todas as obras de infraestrutura hoje dependem dela, né? O Brasil detém um ativo tecnológico enorme com essas empresas, né, que concorrem com qualquer empresa desse porte mundo afora. E tem até, vamos dizer, um ativo tecnológico muito específico para o terreno brasileiro. Certas obras, como, por exemplo, a estrada que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que passa todo por uma série de rios amazônicos e, portanto, num terreno extremamente pantanoso, exigem tecnologia própria, que nossas empresas dominam, mas não necessariamente empresas estrangeiras dominam. Né? Isso daqui é um ativo que desaparece. E aqueles, vamos dizer, com visão mais neoliberal também, uma palavra bastante desgastada, mas, digamos, para qualificar esse outro grupo... Ainda dá para ser usado. Os neoliberais acham que isso não é um problema. Se nossas empresas são podres, vamos fazer concorrência internacional. Como se isso fosse uma questão que se resolvesse num estalar de dedos. Uma empresa estrangeira, para se instalar no Brasil, ela vai querer primeiro saber qual é o marco jurídico. Ou seja, tem segurança jurídica ao investir em grande porte no Brasil? Segundo, vai querer saber da sua disponibilidade, vamos dizer, de poder atender a demanda, né? Ela tem, vamos dizer, um excedente, vamos dizer, inativo que possa ser utilizado no Brasil? E terceiro, e a logística disso tudo? Até uma empresa começar a se interessar por uma obra no Brasil, ela vai ter que estudar o campo muito bem. Isso toma tempo. Então, vamos dizer, uma Odebrecht, uma OAS, uma Camargo Correia, não se substituem de um dia para outro. Tá? Isso significa que essas obras vão ficar paradas. O Brasil vai ter uma década perdida se nós desqualificarmos essas empresas. Fora toda a tecnologia, como o senhor menciona aí, que e foi claro acumulado. que isso também diz respeito à geração de empregos, à crise social, mas o pior de tudo é que nós não vamos ter como nos reerguermos, porque nosso ativo tecnológico, nossa capacidade de enfrentar os desafios de infraestrutura vai ficar gravemente prejudicado. Nós vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Ministro, eu queria retomar aquele finalzinho do bloco anterior sobre essa questão da competitividade no país e algo que o senhor coloca como atribuição do Ministério da Justiça e não está muito claro para quem está analisando, essa questão da cooperação internacional. Sim. Que o que parece aí com o tempo é que com a cooperação internacional, que surge em função aí do combate ao narcotráfico e tudo, apareceu um jogo geopolítico que parece que o Brasil está embarcando aí de competição, aí, uma colaboração que está comprometendo muitos setores aí da economia. Como é que surgiu? E qual que é a atribuição do Ministério da Justiça nessa cooperação internacional?
Veja, a cooperação internacional hoje, ela é um mecanismo bem alastrado e, vamos dizer, o Brasil não escapa disso, né? Ela é uma necessidade. Hoje, os fatos, vamos dizer, penalmente relevantes atravessam fronteiras. E é claro que o Estado repressor, ele tem que, vamos dizer, agir além fronteiras para conseguir provas, para conseguir, vamos dizer, colaboração até em achar pessoas, né, em conseguir documentos. Tudo isso daí exige que os Estados trabalhem juntos. E devem trabalhar juntos numa relativa rapidez e informalidade, tendo em vista que o crime organizado também trabalha na informalidade, senão o Estado sempre vai ficar a reboque. Então, não vejo nisso daí nada de extravagante. Agora, a gente sabe que Estados, quando cooperam no plano internacional, não o fazem por razões, vamos dizer, de altruísmo, né, de ajuda ao próximo. Claro, nós estamos hoje numa sociedade sociedade internacional que se quer mais solidária. Mas isso naquilo que diz respeito a certos valores, como direitos humanos, como direito internacional humanitário. No direito internacional penal, né, o interesse peculiar do Estado ainda fala mais alto. Isso. Né? Com exceção daqueles crimes que dizem respeito, vamos dizer, também à parte de segurança internacional e aos direitos humanos, aquele núcleo como genocídio, como crimes contra a humanidade, para o qual existem até tribunais internacionais. Mas naquilo que diz respeito a crimes que são praticados contra interesse específico do Estado, a colaboração, a cooperação entre Estados, ela obedece, evidentemente, a interesses hegemônicos, a interesses estratégicos. Né? Não podemos ser ingênuos a esse ponto, achar que nós estamos recebendo as coisas de graça porque gostam da gente. Então, por exemplo, dentro desse quadro aí, nós tivemos informações, por exemplo, que o Brasil estava colaborando com a justiça americana com informações contra a Petrobras para consubstanciar ações de lá. A Petrobras é uma empresa do Estado brasileiro. Nós tivemos, no começo, aí, um certo período, aí, tentativa de criminalização de ações diplomáticas. Esse fim de semana, uma revista traz a informação que o Departamento de Justiça americano mandou dados mostrando que a Odebrecht influenciou o Lula enquanto presidente, para poder pressionar o presidente do México para uma obra da Odebrecht, que é algo que qualquer presidente da República é obrigação, não é nem... Não precisamos até nos lembrar das pressões que o governo brasileiro recebeu para a compra dos seus supersônicos, os caças da FAB. Né? Então, o Brasil ele não está entrando muito desarmado, muito sem reflexão geopolítica nessa cooperação? Isso me parece que faz parte desse fetiche penalista que faz a gente ficar meio cego. Né? Quando a gente vê o direito penal como um fim em si mesmo, né, a gente perde a visão dos fenômenos periféricos que estão em volta do direito penal, né? Os metafenômenos penais. E nós não podemos ser ingênuos a esse ponto. Não me parece que estados centrais entregariam para a justiça brasileira a facilidade de, vamos dizer, atuar contra empresas estratégicas suas, né? Então, se o Brasil quisesse fazê-lo, provavelmente ia fazê-lo com muita dificuldade e provavelmente também encontraria enormes resistências políticas para fazê-lo. Né? Até quando se trata de, vamos dizer, cobrar medidas, vamos dizer, contra a poluição, digamos que uma empresa americana ou internacional tenha, vamos dizer, poluído a parte do mar brasileiro. Até para isso o Brasil teria dificuldade de conseguir, vamos dizer, satisfação. Então, a gente achar que, em troca de informações que nos interessam, a gente facilita, vamos dizer, a depredação dos nossos ativos nacionais, achar que isso é uma coisa boa, me parece que é muita ingenuidade. Agora, o Brasil não está faltando algo além, digamos, acima das corporações e tudo, uma discussão maior sobre o que é interesse nacional. Quem que tem que conduzir essa discussão? Não seria o governo? Olha, a Constituição de 1988,
ela carrega um pecado original. A Constituição de 88 foi escrita num momento de redemocratização, de reação ao Estado autoritário que nós vivíamos na década de 60, 70 e 80, nas décadas. E vamos dizer, mas o Brasil não conseguiu, a sociedade brasileira não conseguiu enxergar naquele momento quais eram os verdadeiros fatores de riscos para uma democracia no Brasil. Muitos daqueles atores que prestaram relevantes serviços para o regime militar conseguiram se apresentar com um novo invólucro, um novo rótulo, como agentes da democracia. Né? Polícia Federal, Ministério Público, a própria Justiça. Não se mudou uma vírgula em suas estruturas, não se questionou em momento nenhum a sua colaboração com a ditadura. Né? Eles foram recepcionados dentro do Estado Democrático, né? Como novas estruturas empenhadas nessa democracia, né? E foram, vamos dizer, fortalecidos enormemente, sem nenhuma visão crítica. Né? O Ministério Público até teve mais competência do que outros órgãos nisso, porque já desde 1985, não é isso, com a Lei da Ação Civil Pública, com o Código do Consumidor, o Ministério Público já vinha mostrando uma certa musculatura para interagir com a sociedade civil. Isso, claro, que no momento em que a sociedade civil estava se reavivando no Brasil, encontrar um braço do Estado diferenciado que se compromete com certas causas, isso daí passou a ter um valor muito grande, né? E foi uma moeda de troca muito forte na Constituinte. Né? O Ministério Público, por isso, emergiu de uma forma, vamos dizer, mais forte até do que os outros setores. Né? Mas nós temos que lembrar que essa confiança da sociedade civil no Ministério Público naquela época se dava, sobretudo, porque o Ministério Público era uma instituição pequena, artesanal e controlável. Né? Dentro do Ministério Público Federal, todos nós nos conhecíamos pelos nomes. Nós sabíamos quem era quem. Né? Era verdade, uma certa clivagem dentro do Ministério Público entre aqueles que tinham andado com o procurador-geral anterior, que era o doutor Inocêncio Mártires Coelho, e o atual, na época, então procurador-geral, que era José Paulo Sepúlveda Pertence. Havia essa disputa política, mas era uma disputa política menor que não atrapalhava, vamos dizer, o consenso na luta dentro da Constituinte. Né? O Ministério Público logo se valeu também dessas suas competências novas, de suas atribuições, para também ter um protagonismo muito forte na política indígena, né? Na política ambiental. Direitos humanos. E isso, claro, vamos dizer, isso são agendas sexy. Né? São agendas que têm um apelo. E isso se vendeu bem na Constituinte. É uma instituição que, por isso mesmo, chegou na nova ordem constitucional mais, vamos dizer, mais forte do que outras. A Advocacia Geral da União nem existia naquela época, era o Ministério Público que desempenhava o papel da Advocacia Geral da União. Defensoria Pública nós não tínhamos no Brasil naquela época, praticamente. Quando era concomitante com o Ministério Público ou com as procuradorias dos estados. Né? E a Polícia Federal, ela sofreu, é verdade, ela sofreu um pouco no seu, vamos dizer, no seu poder de fogo, porque ela foi muito identificada como um instrumento do autoritarismo. Mas mesmo assim ela conseguiu se vender bem. A Polícia Federal conseguiu na Constituição se colocar com exclusividade como Polícia Judiciária da União. Né? Mas não foi aquilo tudo que ela queria. Ela, por exemplo, perdeu a luta em relação ao controle externo da atividade policial, que ficou para o Ministério Público. Mas esse Ministério Público que tinha naquela época era um Ministério Público de poucos atores que realmente queriam, alguns com muita sinceridade, queriam fazer a diferença. Né? Se comprometeram com a nova ordem constitucional de 88. Mas o Ministério Público, ao longo dos tempos, cresceu muito. Cresceu muito. Assim como a polícia cresceu, assim como o judiciário cresceu. E me parece que o modo de recrutamento não foi muito bem sucedido. Então, né? Isso que eu queria entender, porque você entra numa empresa, você faz uma renovação de quadros, mas você tem uma cultura
que as pessoas vão galgando a empresa e assimilando a cultura. No Ministério Público parece que teve um corte aí. Bom, nós temos uma coisa. Vamos dizer, essa capacidade do Ministério Público de se apresentar como um ator das agendas mais atraentes também se traduziu em capacidade de lutar por melhores ganhos. O Ministério Público rapidamente conseguiu, vamos dizer, se igualar ao Poder Judiciário em termos de ganhos e até ficar numa situação até melhor, porque o Ministério Público, além das vantagens do Judiciário, ainda carregou consigo alguma bagagem da época que era Poder Executivo. Né? Então, a sua situação, quer dizer, trouxe o bom que era do Poder Executivo e ficou com o bom que é do Judiciário. Né? Então, com isso, o Ministério Público realmente tornou-se uma carreira extremamente atrativa. Né? Mas também, vamos dizer, o Ministério Público fez outras carreiras de Estado também se aproximarem dele, porque ele acabou sendo, vamos dizer, quase que o paradigma para todas as outras carreiras. Todas quiseram ser Ministério Público. E ainda que não conseguiram se igualar em termos de facilidade, de ganhos, de infraestrutura ao Ministério Público, chegaram mais perto. Então, o que nós temos hoje é que essas carreiras de Estado hoje são bem remuneradas. Aliás, são mais bem remuneradas do que o equivalente em complexidade e risco dentro da iniciativa privada. Antigamente, quando eu estudei Direito, quem estudava Direito era meio assim, era uma pessoa sem grandes vocações. Direito era quase como, vamos dizer, um coringa científico. Você não é bom em matemática, não é bom... O jornalismo também era assim. Então, vai fazer Direito, quem sabe, né? Então, Direito não era uma carreira muito prestigiada. Mas com esse prestigiamento dessas carreiras de Estado, o Direito passou a receber uma grande competição da classe média. Né? E realmente, a gente viu durante algum tempo, a UNB, o curso de Direito, por exemplo, só ficou atrás do curso de Medicina em termos de disputa, né? de busca, por exemplo. Então, é uma coisa completamente nova. A classe média resolveu entrar nas carreiras de Estado porque elas são bem remuneradas. Deixam de lado as opções da iniciativa privada para ir para o Estado. É uma distorção. Por quê? Porque a classe média traz para dentro do Estado as suas pretensões materiais que ela normalmente apresenta diante da iniciativa privada, em que é perfeitamente legítimo. Quem é bom, tem sucesso, ganha muito dinheiro. É verdade que muitas vezes em troca do seu conforto de vida, porque eu conheço muitos advogados que trabalham final de semana, não tem férias, não tem nada, mas tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. No serviço público, a gramática é um pouco diferente. Né? Não se deve ganhar muito, mas se tem em troca a estabilidade. Né? Deveria ser modesto o ganho de um funcionário, dá para ele viver bem, para ele não ser corrupto, né? Mas o que vale mesmo é a estabilidade, aquela certeza de que aquele dinheirinho vai chegar dia 20 dentro da sua conta. Mas o Ministério Público agora assume também essa gramática privatista. Não, eu sou bom, eu passei nesse concurso público, não tem por que esse sujeito lá que está naquele escritório de advocacia, que não é tão bom quanto eu, que não passaria no meu concurso, ganhar tanto quanto eu. Né? A entrada no Ministério Público passa a ser enormemente disputada. Né? Os concursos hoje são arrasadores. As pessoas estudam 3 anos, 4 anos para passar num concurso do Ministério Público. Fazem um verdadeiro investimento, né? Pagam cursinhos, compram literatura, né? E normalmente ou é uma pessoa que já está trabalhando e que pode fazer isso nas suas horas vagas, alguns são assim, e outros são filhos de papai mesmo, que o papai está ali por trás. É verdade que ele precisa de 3 anos de prática jurídica. Agora, a prática jurídica, normalmente em escritório de advocacia, em alguma coisa assim, esse daí é facilmente ser demonstrado. É só você estar com a procuração nos autos em seu nome, o processo corre em seu nome, depois você vai mostrar a certidão da justiça, sim, olha, eu atuei nesse caso. E aí, essas pessoas que chegam muito jovens no Ministério Público, com uma enorme expectativa, porque quem investe quer retorno, não é isso? E com enorme poder institucional isso, também. Mas ele chega no Ministério Público muitas vezes assim, bom, eu plantei, agora eu quero colher. Né? Eu quero colher. Então é uma visão completamente diferente de carreira. É a visão de que o que tem para mim aqui.
né? E aí vão as demandas por vencimentos, né? A permanente insatisfação com o que ganham. A permanente insatisfação. Não só, também submetendo os órgãos centrais da administração sob pressão para fazer novos concursos públicos, porque quem entra e fica na periferia não está lá para ficar na periferia, ele quer ir para o centro, ele quer ir para Rio de Janeiro, São Paulo. Então o Ministério Público é obrigado a ficar fazendo concurso para poder movimentar essas pessoas. Ministro, a gente teve um caso recente de um procurador do Norte que enfrentou problemas, até está para ser afastado do Ministério Público, enfrentou problemas com Lei Maria da Penha e tudo, muito jovem ainda, e de repente ele é transferido de lá para o centro de poder e ganha a atribuição de entrar com representação contra um ex-presidente da República. Esse tipo de poder excessivo, de que maneira que se define um mínimo de disciplina, digamos, para evitar isso? Não, veja, aí eu acho que muitas vezes há também uma certa distorção. O que o Ministério Público fez num primeiro momento, ao transferi-lo lá de Rondônia para Brasília, foi mantê-lo longe da sua esposa, que ele submetia à tortura. Tá. Tinha-se notícia que submetia à tortura. Então, foi para mantê-lo longe. Entendi. E mantê-lo mais perto da corregedoria e tudo mais, para se ter um olho em cima dele. Entendi. Tá? Então, na verdade, o primeiro passo, me parece que foi até legítimo. Vamos tirar ele daquela área lá e vamos ficar de olho nele. Tá certo. Né? Enquanto correm os procedimentos no âmbito disciplinar contra ele. Né? Porque, infelizmente, nós não temos como, numa hora dessa, simplesmente desligar uma pessoa dessa do Ministério Público sem que haja todo um procedimento próprio para fazê-lo. Então, isso demora tempo. O tempo da justiça não é o tempo da política. Isso. Então, por conta disso, ele foi trazido para cá, me parece plenamente defensável, né? Claro que com esse risco, na medida em que ele está na capital da República, ele passa a receber certos processos estratégicos, né? Mas, diante do risco que a sua presença em Rondônia representava para a sua esposa, eu digo isso aqui é dano colateral. Tá, filho. Né? Nós vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje entrevista o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Ministro, da Constituição para cá, nós tivemos o primeiro presidente da República que passou, quase chegou a cair, o segundo que caiu. Nós tivemos no próprio governo Fernando Henrique Cardoso alguns momentos em que o cargo dele ficou periclitante lá, o Lula escapou. Mas nós estamos agora ameaça presidente Dilma Rousseff. A Constituição não deixou um executivo muito fragilizado frente à fragmentação partidária e às corporações? Olha, o problema é a paisagem partidária brasileira, em primeiro lugar, e, como o senhor falou, o corporativismo disseminado. Né? São dois fenômenos, me parece, que enfraquecem qualquer tipo de governo, né? Independentemente do seu, vamos dizer, do seu perfil político, seja de esquerda, seja de direita, né? E isso porque, vamos dizer, hoje, qualquer governo, ele não tem o apoio suficiente de seu partido dentro do Congresso. Logo, ele tem que buscar apoio em outros partidos. Isso não seria um problema se nós tivéssemos um sistema de coalizão parlamentar, como existe na Europa. Mas nós não temos. Nossas eleições são majoritárias para presidente da República e quanto muito se faz aquilo que se chama de uma coligação partidária para concorrer ao cargo. Mas uma coisa é coligação, outra coisa é coalizão. No Brasil, me parece que a gente não faz essa distinção muito grande. Quando vários partidos se juntam para ter um candidato, eles têm uma coligação. Quando os partidos se juntam para governar, eles têm uma coalizão. Na Europa também não existe nenhum regime parlamentar que governe sem coalizão. Tá? Um tipo de fragmentariedade existe sempre em todos os parlamentos.
O problema é que no Brasil nós temos 33 partidos. É demais. Né? E esses partidos, alguns deles, não têm a mínima chance de sobrevida e nenhuma chance de chegar ao poder. Partidos existem para ser uma alternativa de poder. Política é um modo, uma arte para se chegar ao poder e se administrar o poder. Isso. Então, um partido que não tem chance para chegar ao poder é uma disfunção. Né? É uma disfuncionalidade. Para que serve um partido que não tem chance de ir ao poder? Ele serve de moeda de troca. É isso. Né? Então, o fato é que nós convivemos com naturalidade com essa moeda de troca. Né? E isso é, vamos dizer, uma parte dos males que afligem essa República. Ministro, nós estamos com várias perguntas, muitas perguntas que ontem nós anunciamos aí a entrevista. Então, eu queria passar bem rapidamente algumas. A Cristiana Castro, do Rio de Janeiro. Ministro, pessoas estão presas preventivamente fora dos seus estados há meses, conversa entre advogados e clientes grampeadas, condições coercitivas sem que haja necessidade ou justificativa, como ocorreu no caso do jornalista Breno Altman. A cereja da conversa entre o presidente da República e o ex-presidente grampeado, vinculado em cadeia nacional, etc. Por omissão de quem isso acontece? Olha, é difícil dizer por omissão. Eu acho que nossos problemas já vêm de longe, só que até hoje não foram enxergados. Né? Nosso problema está precisamente na falta de accountability, né? Do nosso judiciário e do nosso Ministério Público. Porque nós confundimos muito, né, independência funcional com accountability. Né? A pessoa, o órgão pode ter independência, não significa que ela não tenha que prestar contas, inclusive da sua atividade fim. Inclusive da sua atividade fim. Porque, por exemplo, no CNMP diz-se muito, não, o órgão de controle é apenas para zelar pela boa administração da justiça, tanto no CNP quanto no CNJ, mas não para interferir nas decisões dos juízes. Bom, mas quando as decisões dos juízes são tomadas, ou do Ministério Público são tomadas, né, com um vício de finalidade, né, com um vício de origem, é claro que essas decisões devem poder ser escrutinizadas, sim. Né? Afinal de contas, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E a justiça também deveria se lembrar disso. Né? Não é à toa que na Alemanha, por exemplo, né, quando um juiz toma uma decisão, quando ele sentencia, ele começa a sua sentença com Im Namen des deutschen Volkes, em nome do povo alemão. No Brasil, o nosso juiz começa com vistos, etc. Né? Então, a gente vê claramente como, vamos dizer, a nossa justiça é burocrática e não democrática. Né? Mas o problema central que eu vejo aqui é que nós nunca nos ocupamos seriamente dessa accountability no judiciário. Né? O presidente Lula, logo no início do seu primeiro mandato, ainda deu uma estocada na época no judiciário, falando da caixa preta do judiciário. Prontamente, o então presidente do Supremo, ministro Maurício Correia, veio com 7 pedras na mão, né, se vendo agredido com isso. Mas, na verdade, vamos dizer, a gente não deve ter medo na justiça de ser objeto de debate político. Né? A justiça acha que ela é intocável. A tocar na justiça é submeter a justiça a indevidos constrangimentos. Não, a justiça ela deve ser objeto de escrutinização, sim, mas desde que isso se faça em modos absolutamente republicanos, não com o objetivo de influenciar nessa ou naquela decisão do juiz, né? E sim de ver o sistema como um sistema que tem as suas falhas e realmente permite, por exemplo, que um agente que goste mais de aparecer utilize a justiça como um palco. Né? E isso não é bom para o país. Tem várias perguntas na mesma direção. Eu vou selecionar duas, do Renato Faria, de Aracaju, e do Márcio Alex, do Rio de Janeiro. O Renato pergunta o seguinte: o Executivo não tem meios de solicitar uma decisão breve do Supremo sobre questões importantes que afetam a governabilidade, como a nomeação do ministro-chefe da Casa Civil? Como pode um poder da República ficar à mercê de uma decisão monocrática do Supremo por tanto tempo? O Supremo é muito cauteloso, né? Tem que se dizer isso. A regra é que seus ministros são de enorme cautela e submetem suas decisões ao plenário quando elas envolvem um impacto político maior.
essa decisão do ministro Gilmar Mendes não passou por esse crivo, né, de controle. Foi uma decisão realmente com enorme impacto que ele tomou com risco próprio, né? Mas continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal ele é o órgão da justiça em que a gente deve ter a maior confiança, porque é o órgão de cúpula e as pessoas que ali estão já mostraram em vários episódios na vida nacional que não estão a favor deste nem daquele outro governante ou deste ou daquele ator político, na sua grande maioria, né? Então, eu também estou com muita preocupação hoje com uma certa satanização que se faz do Supremo Tribunal Federal quando ele manda algum tipo de decisão bastante ponderada, sem adjetivações, dentro da melhor técnica jurídica, né? Indo para este ou por aquele caminho. Os que estão, vamos dizer, insatisfeitos com o impacto daquela decisão, de logo começam a falar mal dos ministros, começam de público a ameaçar os ministros, os seus familiares. Isso realmente é algo extremamente preocupante. Agora, isso aí não está ligado a uma banalização quando se começaram a filmar sessões, a tornar alguns ministros figuras do showbiz e quando a própria Lava Jato veio com essa enxurrada essa parceria midiática, isso aí não criou uma banalização muito grande da justiça? Olha, eu costumo dizer, uma chave de fenda serve para apertar parafusos, mas ela pode servir também para dar estocadas. Né? Eu acho que a intenção de tornar certos julgamentos públicos foi a melhor de todas, né? Permitir realmente abertura, escrutinização da justiça, né? E isso vem muito de encontro, né, ao encontro daquilo que o presidente Lula falava, de que a justiça era uma caixa preta, né? Então a justiça se abriu, né? Agora, claro que ela, ao se abrir, ela carrega alguns riscos dentro de si, né? Abrir-se significa também tornar-se mais vulnerável, né? Essa vulnerabilidade é maior ainda no momento político que nós estamos vivendo hoje. Mas me parece que o Estado deve ter instrumentos suficientes, e isso é importante, para coibir aqueles riscos maiores, como, por exemplo, da agressão pessoal a ministros do Supremo, aos seus familiares. Aí compete ao Estado reagir com o seu monopólio de violência, se for o caso, com o seu monopólio de repressão, usando a Polícia Federal e dando sinais muito claros para a sociedade que existe uma área em que não se pode mais ir além, ou seja, é uma no-go area, né? E realmente agir agressivamente contra ministros, buscando com isso influenciar a sua atuação, né, submetê-los a constrangimento público, né, isso daí não é tolerável numa sociedade democrática. Ministro, daí entra o Márcio Alex, aí ele pergunta o seguinte, essa questão do tempo da justiça e do tempo político. O Ministério da Justiça tem alguma competência para promover a celeridade desses processos, como, por exemplo, o deputado Eduardo Cunha, que cometeu diversos crimes, entre deles lavagem de dinheiro. Considerando a influência do deputado no atual quadro político de instabilidade democrática, os processos poderiam ser agilizados? Olha, nós temos uma legislação processual muito atrasada, né? O Ministério Público, diga-se de passagem, fez o que tinha que fazer, né? O doutor Rodrigo Janot reagiu prontamente às notícias de práticas ilícitas do presidente da Câmara, instaurou os inquéritos, propôs as ações penais e pediu também o seu afastamento do cargo de presidente com uma medida de cautela processual perfeitamente justificável. Agora, o Supremo também tem o seu lado de fazer as coisas com extrema cautela por conta dos impactos políticos e principalmente dos precedentes que pode criar para o futuro, né? Então, nós temos que nessa hora vamos dizer, olhar para essa interação Ministério Público e Justiça com naturalidade e esperar que realmente o Supremo tomará na hora certa a medida que cabe. Não cabe ao Ministério da Justiça acelerar nada, porque o Ministério da Justiça não é um ator
vamos dizer, da atividade jurisdicional, ela é parte do Poder Executivo. O Ministério da Justiça pode, quanto muito, tematizar certas coisas, como, por exemplo, a celeridade dos processos penais e tudo mais, e, eventualmente, fazer as suas propostas, criando comissões para alterar a legislação e propondo e encaminhar para a Presidência da República anteprojetos de lei que possam vir a se tornar projetos de lei do Executivo para mudar esse estado de coisa. Mas, vamos dizer, o nosso tempo não é o tempo da Justiça, o tempo da Justiça não é o nosso tempo. Isso é algo que pode realmente ter um impacto no cenário político, mas tem pouco que nós possamos fazer aí. Uma última pergunta aqui do Ari José Bauer Júnior de Jaú. Sendo vazamento para a imprensa de inquérito policial que tramita em segredo de justiça um ilícito criminal, seria obrigatório ou não a sua investigação pela Polícia Federal quando praticada por membro do Ministério Público Federal? Em casos positivos, sabe de algum inquérito policial relacionado com vazamentos relacionados com a Operação Lava Jato? Aliás, dá para saber quem é que vaza nessa... Bom, na verdade, vamos dizer, esse triunvirato, Ministério Público, Justiça e Polícia, foi estruturado para um controlar o outro, né? O Ministério Público se submete ao controle da Justiça e, por sua vez, exerce o controle externo da atividade policial. Quando cada um desempenha o seu papel dentro dos seus limites, esse é um sistema de freios e contrapesos que pode funcionar. O problema é quando os três se juntam para formar uma única equipe, né? Então, aí realmente você não sabe a quem recorrer caso haja violações, vamos dizer, de direitos individuais por um ou por outro, né? Agora, a polícia não pode investigar o Ministério Público por disposição da própria Lei Complementar 75, que diz que os crimes eventualmente praticados por membros do Ministério Público serão investigados pelo Procurador-Geral da República ou por quem ele designar. Ou seja, os procuradores da República, quando praticam crime, não estão sujeitos à investigação da polícia. Então, a polícia não pode fazer nada a respeito disso. Mas o Ministério Público poderia, teoricamente, exercer seu controle externo sobre a polícia. O problema é quando o Ministério Público, vamos dizer, assiste a esses vazamentos e, de certa forma, mostra algum tipo de aquiescência, né? Assim como o juiz também vaza, não só vaza, como entrega até, eventualmente, senhas, né, do push ou do EPROC para jornalistas, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, o jurisdicionado fica realmente numa situação muito complicada de não ter a quem recorrer. Bom, o programa Brasilianas.org, com a participação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, termina por aqui. Eu agradeço a participação do ministro e você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. Você pode continuar colaborando, mandando vídeos, trabalhos, estudos aí para o site brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Ficamos por aqui e até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.